Muito bem, mais uma vez estamos aqui na Escola Superior de Advocacia, com grande prazer na ESA. Eu sou o professor Roberto Boloni Júnior, sou professor de Direito Civil. Estamos aqui trabalhando o tema da posse e hoje nós vamos falar da classificação jurídica da posse no que se refere à posse justa e injusta e na posse de boa e na posse de má fé. A classificação objetiva está no artigo 1200 do Código Civil. O Código Civil determina que a posse é justa quando não for violenta, clandestina ou precária. A contrário sensu, nós podemos dizer que a posse é injusta quando padecer de algum desses vícios. Vício da violência, vício da clandestinidade, vício da precariedade. Muito bem, o que é uma posse injusta resultante de um vício de violência? Evidentemente que a violência ela pode ser vis absoluta, violência física, e vis compulsiva, violência psicológica ou moral, conforme os romanos, conforme o direito romano determinava, que é a nossa grande fonte do direito, e que hoje o Código Civil segue a mesma linha, a mesma ideia. A posse violenta é uma posse injusta obtida por um desses meios, violência física, violência compulsiva, moral. Se o indivíduo, por exemplo, aponta uma arma para uma pessoa para que ela deixe o imóvel e passa a apreender esse imóvel, cessado o período de detenção, 1208, segunda parte, ele passa posteriormente, cessada a violência, a exercer uma posse injusta. Efetivamente, a injustiça ela não é absoluta. A injustiça ela é relativizada, ela é injusta em relação a quem sofreu o ato de violência, mas é justa em relação a terceiros. Isso, num primeiro momento, dá uma visão de que nós estamos falando de algo injusto, no sentido de ser injusta a posse em relação a um e justa em relação ao outro. É que a posse tem essa peculiaridade, essa relativização, que mais à frente, em outros vídeos, eu vou melhor detalhar. Por ora, é importante frisar que o indivíduo que aponta uma arma, manda o outro deixar um imóvel e ele ingressa, ele passa a exercer, no primeiro momento, a detenção, cessada a violência, passa a exercer uma posse injusta, pelo menos em relação ao antigo possuidor do imóvel. Já a posse clandestina é aquela posse que resulta de uma conduta oculta, sorrateira, não pública. Uma pessoa deixa seu imóvel para ir ao litoral, passar um final de semana, e uma outra aproveita as circunstâncias, ocupa o imóvel, levando uma chave Miche, por exemplo, e passa a exercer a posse desse imóvel. Primeiro momento, detenção. Segundo momento, conhecendo o antigo possuidor da ocupação do seu imóvel, aquele que invadiu passa a ser possuidor também injusto, injusto em relação ao antigo possuidor. E, por fim, temos a posse precária. A posse precária, ela resulta de um abuso de direito, ela resulta de um abuso de confiança. Imaginemos o seguinte, X comodante, Y comodatário. Ambos vão fazer um contrato de comodato previsto nos artigos 579 a 585 do Código Civil. O comodato é um contrato de empréstimo a título gratuito de coisa infungível. Então, aqui no nosso contrato, X e Y firmam o contrato por 24 meses. Durante esse período, X é o comodante, é quem emprestou o imóvel, Y é o comodatário, é aquele que recebeu o imóvel. Durante todo esse período, se Y respeitar o contrato, ele será um possuidor justo, não há nenhuma ilicitude. Mas qual é a obrigação de Y? Qual é a obrigação do comodatário?
exaurido o prazo contratual, o comodatário tem a obrigação, o dever de restituir o imóvel ao X comodante. E o Y não faz isso, mantendo-se na posse do imóvel. Esse Y comodatário, a partir de então, abusa do direito, abusa da confiança e passa a exercer uma posse injusta. Portanto, resumidamente, posse justa é a posse que não tem violência, não existe posse com violência, clandestinidade, precariedade. Posse justa é uma posse que não é exercida com violência, clandestinidade, precariedade. E uma posse injusta, ao revés, é a posse exercida com um desses três vícios: violência, clandestinidade, precariedade. Artigo, como eu disse, 1200 do Código Civil. Quando a gente fala em posse justa e injusta, nós estamos falando da classificação objetiva da posse. Agora, nós vamos falar da classificação subjetiva, não é? Da classificação que trata da posse de boa-fé e da posse de má-fé. Classificação prevista nos artigos 1201 e 1202 do Código Civil. O caput do artigo 1201 do Código Civil aponta o conceito de posse de boa-fé e, a contrário senso, o conceito de posse de má-fé. O caput diz mais ou menos o seguinte: a pessoa exerce a posse de boa-fé quando, ao aprender uma coisa, ignora, desconhece o vício objetivo que macula o seu exercício possessório. Então, se o indivíduo exerce a posse de um imóvel recebido, por exemplo, por herança, né, de seu pai, e ele ignora qualquer vício existente, vício relativo à justiça e injustiça da posse, ele exerce uma posse de boa-fé. Já o possuidor de má-fé, ao contrário, ele apreende uma coisa e tem conhecimento, não ignora que a sua apreensão apresenta um vício objetivo que macula o seu exercício possessório. Imaginemos uma pessoa que recebe de outra um automóvel furtado. É evidente que não vamos nem entrar na questão do crime de receptação. Se X faz o furto de um veículo, se X acaba furtando o veículo e transferido via contrato para Y esse veículo, claro que o Y pode ser processado por receptação, artigo 180 do Código Penal, mas não é o nosso foco aqui. O foco é, se o indivíduo Y conhece do furto praticado por X, efetivamente ele exerce uma posse de má-fé desse veículo, na medida em que ele não ignora, ele não desconhece a clandestinidade, ele não desconhece a clandestinidade praticada por X, que lhe transferiu a posse do automóvel. Então, posse de boa-fé é a posse em que o indivíduo não tem conhecimento, ignora eventual vício objetivo. E quando a gente fala em vício objetivo, violência, clandestinidade e precariedade. E o possuidor de má-fé, ao contrário, tem conhecimento, não ignora este vício objetivo, ele sabe que exerce uma posse, mas que essa posse tem como vício objetivo a violência, clandestinidade ou precariedade. Muito bem. O parágrafo único do artigo 1201, ele apresenta uma presunção que diz o seguinte, e é uma presunção relativa, que a gente fala, presunção iuris tantum, ou juris tantum. O parágrafo único diz que o indivíduo, se ele exercer a posse de um bem, de uma coisa, baseado num justo título, presume-se que ele
está exercendo a posse de boa-fé. A presunção aqui é relativa, como eu disse, iuris tantum, e admite prova em sentido contrário. Mas o que seria o justo título? Se a gente efetivamente olhar o artigo 1242 do Código Civil, nós vamos nos deparar com o uso capião ordinário. E dentre os requisitos exigidos, está lá posse ad uso capionem, 10 anos, podendo ser 5, cair para 5, de exercício possessório, justo título e boa-fé. Nos dois dispositivos, 1201, parágrafo único, e 1242, aparece a expressão justo título. Mas o justo título do artigo 1201, parágrafo único, segundo a boa doutrina, o Venosa fala muito bem a respeito disso, é mais amplo que o justo título do 1242, na medida em que o parágrafo único do 1201 fala em justo título, mas como um fato gerador. O Venosa fala isso, Silvio de Salvo Venosa. Fato gerador, que não necessariamente precisa ser um documento, especialmente um documento escrito. Aliás, o Venosa dá um ótimo exemplo. Ele diz que se duas pessoas conviverem na forma de uma união estável, artigos 1723 e seguintes do Código Civil, todos os bens por eles adquiridos durante a união, especialmente se o regime for da comunhão parcial, obtidos por eles onerosamente, determina que eles tenham, até prova em contrário, a posse de boa-fé desses bens adquiridos. Por quê? Porque o justo título, no caso, o fato gerador da posse é a união estável, que é uma união de fato. Portanto, o parágrafo único tem essa presunção: quem exerce a posse baseado num justo título presume estar de boa-fé. Mas, evidente que a presunção, conforme eu disse, pode ser derrubada, a presunção pode ser questionada e aí a boa-fé cair por terra. Tudo vai depender das circunstâncias de fato. E, finalmente, o artigo 1202 determina que a posse de boa-fé pode transformar-se em posse de má-fé. Tudo vai depender das circunstâncias do caso. Ou seja, se o indivíduo exerce uma posse de boa-fé e imediatamente toma conhecimento de que a sua posse exercida tem mácula de uma injustiça, e automaticamente, nesse momento, ele passa a exercer uma posse de má-fé. Exemplificando, X invadiu um imóvel de forma violenta, adquiriu a posse, após 10 anos ele falece, tem um único filho, o X1, e o X1 ingressa na posse desse imóvel. Esse imóvel, a posse desse imóvel é um direito que integra o patrimônio do decujus, X, e X1 desconhece o fato da injustiça praticada pelo seu pai. A princípio, X1 tem posse de boa-fé, ele ignora a injustiça, o vício, mas se ele é comunicado de alguma forma de que seu pai efetivamente praticou a violência, automaticamente a sua boa-fé cai por terra e passa a ele ter uma posse de má-fé. Tome muito cuidado, porque hoje o Código Civil, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor, trata a boa-fé sob dois planos diferentes. Nós temos a boa-fé subjetiva, que é essa questão do pensamento do indivíduo, da ignorância, do desconhecimento eventual de um vício, muito aplicado em matéria possessória, a posse de boa-fé subjetiva, e temos a posse de boa-fé objetiva. Essa muito presente nos artigos hoje 113, 422 e 187, todos do Código Civil. Boa-fé objetiva não diz respeito a um pensamento, a uma intenção, diz respeito a um modelo de conduta que a pessoa deve desenvolver, especialmente
nas relações contratuais, na formação, na execução e também na extinção do contrato, devendo cada contratante agir de maneira proba, honesta e legal. Esta é a boa-fé objetiva, que já existia no Brasil, por força do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, e agora também desde 2002, o Código Civil passou a vigorar em 2003, tivemos um ano de vacatio legis, a boa-fé objetiva também faz parte do nosso sistema jurídico. Mas o que nos interessa agora, fiz só esse paralelo para vocês entenderem, o que nos interessa é a posse subjetiva, muito aplicada, como eu disse, em matéria possessória, que eu acabei de fazer a explanação. Espero que você goste desse vídeo, que ele seja muito proveitoso para você e à frente nós faremos novos vídeos a respeito de posse e do direito civil em geral. Obrigado, um abraço.